Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes e esse é o nosso vídeo para a semana de 26 a 30 de maio de 2014. Bom, como toda semana nós fazemos, esse aqui é o nosso mapeamento semanal, ok? Onde você, procurando por oportunidades próximas aos pontos de interesse que eu vou desenhar aqui, pode ser, ou seja, esses pontos são os pontos principais onde existe uma maior probabilidade de que aconteça alguma oportunidade no mercado. Exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, Euro-USD, já temos isso aqui, já falei várias vezes dessa resistência, essa linha de tendência de queda no gráfico mensal. E no gráfico diário nós temos essa linha de tendência de alta. Ok? O mercado rompeu a linha de tendência de alta, isso depois de ter tocado em uma resistência do gráfico mensal. Portanto, o que eu espero é uma retração para que eu possa entrar vendido no Euro-USD. Ok? Não estou vendido no Euro-USD, o que eu espero é uma retração, que ele volte pelo menos até esse ponto aqui, onde aconteceu o rompimento. Aqui foi a zona do rompimento. Eu espero que ele retraia para que eu possa entrar vendido. Portanto, para essa semana não tenho muito interesse em fazer operações contra esse rompimento, ou seja, se o preço começar a subir, ou quando o preço começar a subir, não tenho muito interesse em entrar comprado, mas eu quero entrar vendido, certo? GBP-USD é outro par que nós temos. No gráfico semanal nós temos uma resistência bastante importante nessa zona. Olhando para o gráfico semanal, nós tivemos esse candle aqui que mostrou rejeição, esse candle mostrou indecisão e esse candle mostrou rejeição. O que eu espero para essa semana, que pode ser que nos mostre, que dê alguma oportunidade para a gente, é a confirmação ou rompimento dessa linha de tendência de alta. Ok? Então eu espero uma continuação do movimento, pode ser que aconteça, pode ser que não, nós não sabemos, mas enfim, espero que o mercado caia e confirme o rompimento dessa linha de tendência de alta. Esses são os pontos principais para o GBP-USD. Outro par que nós temos é o USD-CHF. E quando eu falo do USD-CHF, gostaria de falar de um assunto bastante legal, importante, que se você conseguir adicionar isso, deixa eu apagar isso aqui, adicionar isso na sua caixa de ferramentas aí, enfim, no seu conhecimento, você começar a prestar atenção nisso, você com certeza não vai se arrepender. Sempre que você abrir um gráfico, seja ele qual período for, qual par for, independente, sempre procure identificar topos e fundos e faça uma leitura de topos e fundos. Consiga, enfim, identifique, por exemplo, que esse topo ele foi mais alto do que esse. Portanto, entre esses dois períodos existe uma maior probabilidade de queda. Ok? Esse topo foi mais esse aqui foi mais baixo do que esse, e assim sucessivamente. Quando nós conseguimos incorporar ou adicionar esse entendimento de topos e fundos, que é uma coisa extremamente simples, isso aqui é básico, mas quando nós conseguimos incorporar isso aqui, se torna tudo um pouco mais fácil. Okay? Por exemplo, aqui nós podemos ver que esse fundo foi pouca coisa, não muita coisa, mas ainda assim foi mais alto do que o topo anterior. Ok? Então aqui faltou um pouquinho coisa, e aqui ele encostou na linha, e aqui ele não encostou na linha. Isso já mostra pra gente o que? Em uma tendência de queda nós queremos topos de fundos cada vez mais baixos. E a partir do momento em que nós temos um fundo mais alto do que o anterior, isso aqui é a primeira indicação de que a tendência está em perigo. Ok? A tendência até aqui era de queda. Aqui o preço não conseguiu chegar no topo anterior e a partir desse momento ele começou a subir. Juntamente com isso, nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de queda unindo esses dois pontos. Ok? E aqui nós já temos uma coisa bastante legal. Nós temos esse fundo que foi um pouquinho a coisa mais alto do que esse. E nós temos esse topo que foi um pouco mais alto do que esse. Então nós tínhamos uma tendência de queda, o preço faz um fundo mais alto e ele faz um topo mais alto depois.
Ou seja, essa tendência de queda, que até aqui era tendência de queda, a partir desse momento aqui para frente, essa tendência já não está mais, não que ela não exista, pode ser que o mercado retome, mas a partir desse momento já existe uma dúvida com relação à tendência de queda. E nós podemos aproveitar desse momento, porque ele indica a inversão da tendência. Ok? Bastante simples, mas muitíssimo útil isso aqui. Você identificar topos e fundos sempre na direção do preço. Outro par que nós temos é o USD-JPY. Gráfico diário. Temos esse ponto de suporte. Aqui foi suporte. Aqui foi suporte e o preço começou a subir. Existe uma probabilidade que o preço continue subindo até tocar nessa resistência, que eu vou desenhar aqui para vocês. Essa resistência. Todavia eu não apostaria muito nisso, uma vez que nós tivemos todo esse movimento de alta, e o que eu estou esperando de verdade é que aconteça o rompimento desse ponto de suporte para que eu possa entrar comprado. De qualquer forma, esses dois são os pontos principais de interesse para essa semana no USD-JPY. Outro par que nós temos é o USD-CAD. Temos uma linha de tendência de alta acontecendo desse ponto para frente. Essa linha de tendência de alta aí, bastante importante. Nós tínhamos uma outra linha unindo esse ponto. Não era essa. Nós tínhamos outra linha unindo esse ponto aqui, uma linha mais interna, essa aqui. Ela foi rompida, o que mostra para a gente um provável movimento de queda. Ok? É provável então que o preço venha buscar esse ponto de suporte antes de continuar subindo. Conforme eu já mostrei para vocês, nós também temos essa linha de tendência de alta, exatamente onde o preço está agora. E essa é uma linha intermediária, sendo que nós temos então três linhas. Uma foi rompida, a outra está sendo testada agora, essa aqui foi rompida, essa aqui está sendo testada agora, e essa aqui ainda está longe de o preço chegar nela. De qualquer forma, a tendência é de alta e é provável que ele se mantenha de alta. Não sabemos até quando o mercado vai subir, mas pontos de interesse são essas três linhas que nós podemos ver aí. Ok? Outro par, AUD-USD. Bom, esse par nós tínhamos uma linha de tendência de queda. Nesse ponto, aconteceu o rompimento, formou-se uma outra linha de tendência de alta. Nesse ponto aqui, estava tudo perfeitamente bonito, mas o preço rompeu a linha de tendência de alta nesse ponto e veio buscar esse ponto de suporte aqui embaixo. Então nós estamos em uma zona de interesse muito importante. Não existe certeza com relação à tendência. A tendência era de queda até aqui. Inverteu a tendência passou a ser de alta e a partir daqui ele rompeu a linha de tendência. Portanto, a partir desse ponto pode ser que o mercado ande de lado ou que ele retraia. Enfim, muito seguro isso, né? Mas, ou pode ser que ele suba. Esse cenário com três opções aqui nesse ponto é um cenário de insegurança, de incerteza. Ok? Pode tanto subir quanto cair ou andar de lado. Isso acontece, logicamente, em todo o mercado. Mas o que eu quero dizer principalmente é que nesse momento aqui não existe uma direção determinada pelo mercado. Enfim, não existe um viés aí dentro do mercado. Nesse momento aqui existe uma direção predominante de alta. Nesse momento existe uma direção predominante de queda. Nesse momento aqui não existe nenhuma dessas coisas. Ok? Enquanto nesse momento, daqui, por exemplo, até aqui, existia predominância de movimento de alta. Até aqui, predominância de movimento de queda. A partir daqui não existe predominância de lado nenhum. Logicamente, em qualquer período poderia ou pode acontecer qualquer coisa, como aqui, mas aqui não existe, nesse ponto não existe predominância de lado nenhum. Ok? Ponto de interesse, o preço acabou de tocar em um ponto de suporte bastante importante. Pode ser que a partir daí ele dê alguma reação para a gente. Ainda não temos nada, não temos como saber como o mercado vai reagir. De qualquer forma, esse é o ponto principal. Certo? Outro ponto que nós temos é o Euro-GBP, outro par.
Euro GBP, tendência de queda no gráfico semanal, unindo esse ponto, ok? No gráfico diário também temos uma tendência de queda muitíssimo bem estabelecida. O mercado rompeu um ponto de suporte anterior e é provável que continue caindo. Agora, a direção é de queda, ok? Mas imediatamente eu consigo identificar aqui uma possível inversão de tendência devido a esse padrão de preço vermelhinho, conhecido como spinning top. É provável que nós tenhamos um movimento de queda. De qualquer forma, o que realmente interessa para a gente nesse mapeamento é o ponto principal de suporte nesse ponto aqui. Esse ponto amarelo, que foi suporte anteriormente, pode funcionar como resistência, e esse é o nosso ponto principal de interesse. Euro AUD. Bom, esse par aqui deu uma formação linda de ombro, cabeça a ombro, depois de um movimento de alta, rompeu, e exatamente nesse momento estamos em uma zona de interesse bastante importante, unindo esse ponto aqui. Ok? Nós também temos uma outra linha de tendência de queda, unindo esses dois pontos. E pode ser que dê para a gente alguma oportunidade de venda ao longo dessa semana, uma vez que ele tocou nessa linha de tendência de queda interna aqui. De qualquer forma, o que interessa para a gente é os pontos de interesse. Nesse caso, onde o mercado está agora é um ponto de interesse, e a partir desse ponto ele pode vir a gerar alguma oportunidade de venda, que de fato ainda não aconteceu. Certo? Euro CHF, gráfico diário, linha de tendência de queda nesse ponto, exatamente onde o preço está agora. É uma zona de resistência bastante interessante, até porque esse mesmo ponto funcionou como resistência anteriormente. Então nós temos aí uma confluência de fatores unindo esse ponto, ou seja, a linha de tendência de queda, com essa resistência anterior. Ok? E também temos essa linha de tendência de alta, que pode impedir o preço de continuar caindo. Estamos no final dessa triangulação, e qualquer um desses pontos que for rompido pode gerar para a gente algum sinal de compra ou de venda. Então os pontos de interesse é esses que estão marcados, a linha de tendência de alta e de queda. Euro JPY, depois de alguns dias dormindo, literalmente, esse par parece que finalmente acordou. Nós temos essa linha de tendência de alta. Na verdade temos várias linhas aqui, podemos traçar várias linhas. Tínhamos essa que desapareceu, essa também. O que realmente importa para a gente é o cenário anterior do par, em que nós tivemos todo esse movimento bastante expressivo aqui de alta, depois de queda, alta, queda, lateralidade, e agora a partir desse momento ele rompeu esse ponto de suporte, ok? E é esse ponto de suporte que é o ponto principal de interesse para mim, é onde eu quero procurar por oportunidade de compra ou de venda. Ou seja, se o preço retrair para essa zona aí, da zona 140.00, pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra ou de venda, dependendo de como for a situação do mercado. Esse é o ponto principal de interesse para o Euro JPY, e a partir daí que eu quero começar a procurar por oportunidades de compra ou de venda. Ok? Bom, outro par que nós temos, GBP CHF. Deu uma oportunidade de compra esse par. Eu não entrei, foi falado no canal de análises, eu não entrei nesse par porque eu estava posicionado no Euro GBP. No final acabei saindo do Euro GBP praticamente no 0 a 0. Mas, enfim, ainda deu pra gente uma oportunidade aí de compra o GBP CHF alguns dias, ou vários dias atrás. Deixa eu ver aqui exatamente quantos dias. 25 dias atrás, ou seja, 25 dias do mercado. Isso dá 5 semanas, ok? Dá aí, sei lá, uns 40 dias corridos. Nós tivemos a oportunidade de compra nesse ponto aqui. Deixa eu trocar esse negócio. E o take profit seria nesse ponto que o preço acabou de tocar, e a partir desse momento é muito provável que o preço comece a cair. Okay? Exatamente onde o preço está agora é uma zona de resistência bastante importante, pois já serviu como resistência uma vez, e os candles já começam a mostrar para a gente fraqueza por parte dos vendedores. Nós temos o ponto principal, que eu chamo de candle de referência, que é esse candle vermelhinho aí,
ok? Ele é um spinning top, ele também aparece no Euro GBP e os dois são os principais correlatos, tanto o Euro GBP quanto o GBP CHF são inversamente correlatos, certo? Ponto principal, então, nesse ponto, se você tiver, se você gosta de negociar retrações, enfim, pode ser que venha dar alguma oportunidade a partir desse ponto aí, dessa resistência no GBP CHF. CAD JPY, bom, lateralidade total, nesse par não temos uma direção definida, o preço sobe, desce sem muita direção. Resistência, 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 e esse ponto pode funcionar como resistência novamente. Em um olhar um pouco mais próximo aqui, nós temos também esse outro ponto que funciona como resistência 3 vezes e pode funcionar como resistência mais uma vez. Suporte, desculpa. Ok? Portanto, pontos principais de interesse, essa resistência aqui em cima e esse ponto de suporte aqui embaixo, para essa semana. Vamos ver o que mais que nós temos. GBP JPY, lateralidade, mas o mercado já se movimentou um pouco nos últimos dias. E é exatamente isso que eu estou interessado. Esse par, em seus dias de glória, ele movimenta, enfim, costumava movimentar muitíssimos pips todos os dias. Enfim, para esse par movimentar 220, 250 pips era brincadeira. E agora ele está, como a gente pode ver aí, a lateralidade está bastante, enfim, está bastante presente nesse par. Nós temos esse ponto de suporte aqui, ponto de interesse, resistência e suporte. Não tem mais o que a gente vê. Pontos de interesse são esses pontos aí onde o mercado pode dar para a gente alguma oportunidade de compra ou de venda, ok? Estamos presos nessa lateralidade, não tem muito o que fazer, o que dizer a respeito desse par. AUD NZD, lateralidade também bastante, muito bem definida. Mercado fazendo topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. E os pontos principais de interesse nessa situação é apenas os pontos aqui da resistência e do suporte. Certo? Se o preço tocar na resistência, pode ser que tenha para a gente oportunidade de compra ou de venda, mas de qualquer forma estamos um pouco longe. Se você viu o vídeo da semana passada, você deve ter se lembrado do conceito de terra de ninguém. Enfim, estamos longe tanto da resistência quanto do suporte. Nesse meio aqui, para mim, não existe oportunidade, pelo menos não por esse gráfico. Pode ser que entrando em H4 nós tenhamos uma tendência de queda e é outra situação. Mas baseado no gráfico diário, por exemplo, eu não negocio esse preço onde ele está. Ok? Eu espero que ele toque em uma zona de importância antes de decidir entrar comprado ou vendido. AUDCAD, esse par tem uma situação muito legal. Pegamos a nossa fiel Fibonacci. Vemos como ele tocou em 76.4. Aqui. Ok? Aí próximo do 76.4, depois de tocar, ele formou esse ombro, cabeça, ombro, que a gente pode ver também. Ombro, cabeça, ombro. E ele rompeu a linha do pescoço, do ombro, cabeça, ombro, exatamente nesse ponto aí. Tirando a Fibonacci, para não atrapalhar a gente aqui, nós podemos ver claramente como o preço rompeu a linha do pescoço aqui, e essa mesma linha é o nosso ponto principal de interesse quando o preço retrair. Como estamos falando do gráfico diário, pode ser que isso leve alguns dias para acontecer, mas, enfim, acredito que é bastante importante a gente esperar que o mercado volte para a zona de interesse, ok? Ou pelo menos se aproxime dela. Então essa aqui é a zona principal de interesse. Vou pegar um Fibonacci. E nós vemos que essa zona que foi suporte anteriormente, que pode funcionar como resistência agora, é exatamente 50% da Fibonacci. Okay? Então, se o preço começar a retrair, a partir desse ponto eu quero começar a procurar por oportunidades de venda. Ao DCHF, nós tivemos aqui o ombro, cabeça, ombro invertido.
dá pra gente ver perfeitamente. Tivemos essa linha que foi suporte anteriormente e agora funcionou como foi resistência anteriormente, desculpa, e agora funcionou como suporte, e a tendência é de alta no gráfico diário. Depois de todo esse movimento bastante expressivo, nós também tivemos o rompimento dessa linha de tendência de alta, de queda, estou invertendo tudo hoje. Nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de queda, e a partir desse ponto eu espero que o mercado comece a subir, ok? Portanto, ponto principal de interesse, deixa eu chegar mais perto, essa linha de tendência de alta. Na verdade, o preço acabou de tocar nessa linha e a partir desse ponto ele pode dar para a gente alguma oportunidade de compra, ok? Outro par que nós temos ao DJPY. Ao DJPY no gráfico diário, esse ponto foi resistência anteriormente e agora funcionou como resistência de novo. Deu para a gente a oportunidade de venda ao DJPY. Aqui nesse ponto, no fechamento desse candle, stop loss aqui em cima, take profit aqui embaixo. Deu pra gente a oportunidade, uma relação risco-recompensa 2,5 para 1, acredito. Vai dar aqui uns 120 pips para sair aqui com 370, ou seja, mais de 3 para 1. Bom, o preço começou a retrair e pode ser que ele dê uma segunda oportunidade de entrada quando o preço se aproximar desse ponto. Já chegou bastante perto. Nós temos essa Fibonacci de queda, esse mesmo ponto que aqui foi suporte durante todo esse ponto aqui, essa zona foi suporte, aqui foi resistência. Esse mesmo ponto pode funcionar como resistência, está próximo do número redondo 94,50, ok? E próximo dos 50% da Fibonacci. Temos uma confluência de fatores aí bastante importante. A partir desse ponto eu quero começar a procurar por oportunidades de venda aí no DJPY, ok? Mas não sabemos ainda o que o mercado vai fazer. Pode ser que ele toque ali e caia, ou pode ser que ele toque e continue subindo, não sabemos. De qualquer forma, precisamos de uma confirmação antes de entrarmos vendidos. CHF-JPY, bastante parecido com o Euro-JPY. Esse ponto aqui foi suporte anteriormente, aqui foi suporte, e esse mesmo ponto pode funcionar como resistência quando o preço retrair. Traçando Fibonacci, vemos que o preço se aproximou bastante dos 50%. Se aproximou, desculpa. O ponto principal de interesse é o 50%, ok? 50% da Fibo. E é basicamente o que eu espero, que o preço se aproxime dessa zona para que eu possa procurar por oportunidades de venda. Ainda não temos nada, mas é provável que nós venhamos a ter alguma coisa mais concreta ao longo dessa semana. Euro NZD, tendência de queda no curto prazo, nesse ponto aqui, e tendência de alta no gráfico semanal, não, aqui no gráfico diário mesmo. Isso aqui pode ser apenas uma retração. Tivemos um fundo duplo aqui nesse ponto, que mostra fraqueza por parte dos vendedores. De qualquer forma, esse é o nosso ponto principal de interesse. Se o preço romper essa linha de tendência de queda, eu vou procurar por oportunidades de compra até esse ponto aqui em cima. Se o preço romper esse ponto de suporte, eu vou procurar por oportunidade de venda até esse ponto de suporte aqui embaixo. Extremamente simples, não existe segredo, é bastante fácil negociar com o mapeamento. EuroCAD, nós temos aqui uma espécie de um ombro, cabeça, ombro, muito feio na verdade, mas ainda assim temos. Ok? Ombro, cabeça, ombro. A tendência é de alta no longo prazo, mas na minha interpretação do mercado, isso é uma coisa pessoal, logicamente, mas na minha interpretação, a tendência inverteu e agora a tendência é de queda, ok? Apesar de que nós temos topos e fundos cada vez mais altos e etc, tudo aquilo que nós sabemos, mas é muito provável que o mercado continue caindo um pouco mais. Estamos em uma zona de interesse muito importante. Se o preço conseguir romper essa zona, ele vai vir buscar
essa outra linha de tendência de queda aqui, tá alta aqui embaixo, mas pode ser que isso cause apenas uma retração. Deixa eu aumentar um pouquinho. Temos essa linha de tendência de queda unindo esses pontos, e temos esse ponto que foi suporte anteriormente. Aqui foi suporte e agora pode funcionar como resistência, 38,2 a 50%. Também temos uma linha de tendência de queda unindo esses dois pontos. Ok? E nesse momento o que eu estou procurando, o que eu quero é encontrar por oportunidades de venda nessa zona de interesse aqui. Aí é onde eu quero procurar por oportunidade de venda. Ok? É provável que, é possível que ele nos dê alguma oportunidade aqui quando o preço retrair, e a partir desse ponto ele comece a cair para buscar esse outro ponto aqui embaixo. Nos períodos menores, como H4, a tendência já é de queda, deu uma linda oportunidade essa semana de venda no Eurocad, e em períodos menores também a tendência de queda e continua dando oportunidades aí pelas médias móveis. Vamos ver o outro par, CAD CHF. Olha só, se você consegue interpretar ou identificar topos e fundos da forma correta, você já deve ter identificado que até esse momento aqui nós tínhamos tendência de queda. Até dá para a gente ver que a maioria dos candles são candles vermelhos ou candles de queda, e a partir desse ponto nós temos candles verdes ou candles de alta. É muito simples, é muito fácil de identificar a tendência, mesmo sem nenhum indicador. Não precisa de RSI, não precisa de absolutamente nada para você identificar a tendência ou qualquer coisa. Ok? Você pode tirar o estocástico, tanto faz, mesmo sem as bolinhas aqui do rastreador de tendências. Então, olha só que coisa legal. Até esse ponto nós tínhamos tendência de queda muito bem estabelecida. Desse ponto para cá nós temos tendência de alta. Isso dá para ver até na cor dos candles. Ok? Mas principalmente dá para a gente ver em topos e fundos cada vez mais altos. Esse fundo foi mais alto que esse fundo. Esse topo foi mais alto que esse topo. Quando retrair, é provável que ele encontre algum ponto de suporte aqui próximo dessa linha e ele suba. Enfim, é basicamente o que eu espero para essa semana. Ponto de interesse para essa recém-iniciada tendência de alta, que eu acredito essa linha de tendência. Ok? Pode ser que ela dê para a gente alguma oportunidade de compra quando o preço se aproximar dessa linha de tendência de alta. Vamos ver o que mais que nós temos. NZD-JPY. Tendência de alta, a gente pode ver claramente, topos e fundos cada vez mais altos. Mas no curto prazo acredito que a tendência será de queda. Novamente, utilizando apenas a leitura de topos e fundos. Esse fundo foi mais baixo do que esse topo foi mais baixo do que esse. Isso mostra para a gente o padrão de uma tendência de queda. Okay? Quando o preço retrair, é provável que ele venha até uma altura por aqui e aí ele caia novamente. Então é exatamente isso que eu espero para essa semana. Alguma oportunidade para entrar vendido. Temos essa linha de tendência de queda, mas eu observei que quando nós temos esse tipo de padrão, como é o caso do NZD-JPY, em que nós temos todo um movimento de alta, e aí nós temos um topo mais baixo, aí nós temos isso aqui. Geralmente nós podemos traçar uma linha de tendência de queda unindo esses dois pontos. O que eu tenho identificado é que muitas vezes esse movimento não chega a tocar na linha. Ele chega aqui, retrai um pouquinho e depois ele começa a cair. E aqui se forma uma outra linha de tendência de queda mais inclinada unindo esses dois pontos. Ok? Não sei se consegui me explicar, mas é basicamente isso que eu queria dizer. NZD-USD. Tendência de alta, a gente pode ver, mas eu já estou vendido. Eu falei disso, acho que tem umas 3 semanas que eu falei dessa operação, que eu estou vendido no NZD-USD, em um vídeo semanal.
ok? Acho que tem umas 3 semanas que eu estou vendido. Falei disso. Entrei baseado em M30, mais ou menos por aqui. Posição com 80 e poucos pips. Agora, no gráfico semanal, deixa eu aumentar aqui. Nós temos essa resistência, e o preço tocou na resistência, começou a cair e gerou para a gente um sinal de venda. Nós temos essa linha de tendência de alta, essa aqui é a externa, unindo esses 2 pontos, e é aí onde está o take profit final, ok? Estamos aí numa zona de suporte bastante interessante, portanto, se você que está assistindo esse vídeo pertence ao canal de análise, você entrou nessa posição, talvez seja interessante fazer algum tipo de gerenciamento de risco, como é explicado. Okay? Fechar alguma parte da sua posição, movimentar o stop loss para o 0 a 0, uma vez que esse ponto foi resistência e agora pode funcionar como suporte. Certo? Ponto principal de interesse, então, é exatamente onde o preço está agora. Outro par que nós temos, NZD-CHF. No gráfico diário dá para a gente ver claramente que ele tocou em uma resistência bastante importante e depois deu aí uma oportunidade de venda. Logicamente não é interessante entrar em vários pares com moedas ou pares correlatos com a mesma moeda, no caso, entrar em 2 posições, em posição com 2 pares, NZD, CHF e USD, mas o que nós temos aqui é basicamente o mesmo cenário do NZD USD. Resistência no gráfico diário bastante importante, o preço começou a cair e é provável que ele caia até esse ponto aqui embaixo e a partir daqui será outra decisão que o mercado vai fazer. NZD-CAD. Bom, tendência de alta muito bem estabelecida ou talvez não. Topos e fundos cada vez mais altos, a gente pode ver, topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, mas olhando aqui para os períodos, dando uma olhadinha mais de perto em como o preço está se movimentando agora, nós temos topos e fundos cada vez mais baixos. Esse aqui é o primeiro sinal que indica uma possível inversão de tendência e é basicamente o que eu acredito que vai acontecer. Logicamente, nós não estamos falando de nenhum sinal de absolutamente nada disso, mas estou falando de uma possível inversão de tendência. Nesse caso em específico, nós ainda não temos nada confirmado, uma vez que a confirmação dessa inversão acontecerá unicamente quando essa linha de tendência de alta desaparecer do meio do caminho. Portanto, estamos exatamente em um ponto de interesse bastante importante. Onde o preço está agora é uma zona de interesse. Okay? Se ele retrair, pode retomar a tendência de alta. Se ele romper, é possível que ele continue caindo até tocar em níveis mais baixos. Até porque nós temos todo esse movimento de alta no gráfico semanal. E esse movimento com certeza merece uma retraçãozinha. E acredito que é possível que ele venha buscar esse ponto anterior. Mas aí estamos falando de milhares de pips. Ou não, né? 470 pips no gráfico semanal. Enfim, pode ser que ele venha buscar esse ponto e a partir daí ele faz o que ele quiser. GBP NZD. Nós temos um canal de alta muito sem vergonha, como dizia alguém. E aí nós temos esse canal de alta. Ok? Topos e fundos cada vez mais altos, mas a inclinação desse canal não me convence. Olha só, se nós traçarmos uma linha reta nesse ponto, essa inclinação aqui está muito pequena, está muito baixa. Certo? Não existe um consenso com relação à inclinação do canal, mas sempre nós buscamos algo em torno mais ou menos como isso aqui. Essa inclinação de um canal, enfim, da maioria dos canais que acontece no mercado, quando não existe nem euforia, nem o desespero, aqueles sentimentos básicos que a gente encontra no mercado todo dia. Quando a inclinação é muito baixa como essa aqui, geralmente eu pelo menos não considero como um canal muito válido, ok? De qualquer forma, ainda assim é um canal de alta, a tendência é de alta e é provável que dê oportunidade de compra.
Estamos nesse exato momento em uma zona de resistência bastante importante, uma zona de interesse importantíssima nesse ponto aí. Ok? A partir daí pode ser que dê oportunidade de compra, de venda, o que quer que seja. Precisamos aguardar que o mercado se desenvolva. GBP-CAD, lateralidade total nos últimos dias. Resistência aqui. Temos aqui, na verdade, um triângulo, unindo esse ponto com esse também. O preço iniciou o rompimento desse triângulo, do suporte desse triângulo, mas ainda não conseguiu confirmar nada. Também podemos traçar essa linha de suporte, e aqui nós já tiramos isso. Esse ponto foi suporte aqui, foi suporte e pode funcionar como suporte. O que realmente interessa é isso aqui pra gente. Portanto, eu vou desconsiderar o triângulo e ponto principal de interesse, esse marcado em amarelo. GBP-AUD. Estamos nesse momento em uma zona de resistência bastante importante. Temos aqui também ombro, cabeça, ombro, ou tivemos ombro, cabeça, ombro, mostrando uma possível inversão da tendência. Esse ponto que havia sido uma zona aqui de suporte anteriormente, suporte, agora funciona como resistência e agora pode funcionar como resistência novamente. Portanto, exatamente aí onde o preço está agora é uma zona de resistência bastante importante. Ok? E por último nós temos o nosso amigo ouro. Se você negocia ouro, fique esperto, porque a volatilidade do ouro caiu muito nos últimos dias. Vamos pegar aqui uma situação bastante parecida com aquela do euro JPY que eu tinha falado outro dia. Movimentos bastante expressivos e foi perdendo a força, foi perdendo a força, foi perdendo a força, até que ficou andando de lado. Ok? A gente pode ver movimentos aí muito fortes para baixo, para cima, e ele vai perdendo a força e está nessa lateralidade nos últimos dias. O que nós podemos observar aqui nos últimos dias? Bom, podemos observar absolutamente nada. Temos esse ponto de suporte aqui, esse ponto de resistência e pronto, acabou o ouro. Ele tem se movimentado apenas isso. Uma outra coisa bastante característica para você identificar mercados em situação de lateralidade. Olhe as sombras. Ok? Aqui nós temos um movimento de alta expressivo com candles quase que sem sombras. Movimento de queda com sombras pequenas ou quase que não existe. Movimento de alta sem sombras. E a partir desse ponto o que nós temos aqui é muitas sombras para cima e para baixo. Sombra, esse aqui tem duas sombras grandes, sombra, sombra, enfim, para todos os lados aí nós temos sombra. Eu normalmente não negocio ouro. É muito difícil eu me posicionar no ouro. Não lembro quando foi a última operação que eu abri, mas em uma situação como essa, menos ainda, ok? Menos ainda que eu vou querer negociar o ouro nesse momento. Basicamente isso. Qualquer dúvida, comentário, pode mandar e-mail, me contate pelo Skype. Eu recebo muitos e-mails todos os dias, todos os tipos de dúvida. Dúvidas, eu respondo a mesma dúvida 200, 300, 500 vezes, sei lá quantas vezes. Não é nenhum problema com relação a isso, só que isso me toma tempo, logicamente. Então pode ser que algum e-mail tenha ficado para trás. De qualquer forma, se você mandou e-mail e você não foi respondido, sinta-se livre para mandar um segundo e-mail se você quiser, mas pode ter certeza que todos os e-mails são respondidos, a menos se eu acabar não vendo o e-mail, cair na caixa de spam, sei lá. De qualquer forma, todos os e-mails são respondidos, ok? A mais básica das dúvidas é respondida. Eu tenho alguns scripts para responder dúvidas básicas, mas eles são coisa de duas ou três coisas apenas. O resto é tudo eu mesmo que escrevo. E qualquer pessoa que mandou e-mail com a mais básica das dúvidas vai ver que eu procuro não ser superficial nas minhas respostas. Não acredito que eu sempre parto do princípio, da ideia que a pessoa não sabe aquilo que está perguntando, logicamente. E isso me leva que às vezes minhas respostas são um pouco grandes. Mas de qualquer forma é isso aí, ok? Portanto, sinta-se livre para me contatar quando você quiser. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, bons trades. Sinta-se livre também, se você assim quiser, de me mandar suas operações. Se tiver alguma dúvida, enfim, compartilhar seus resultados, o que seja, pode me mandar.
É um prazer interagir. Um abraço, fique com Deus e até mais.